vai se calar a velha fé. Mansa final dentro de mim. Eu quero ouvir a voz sem som, ver o que não se pode ver. Achar em mim antigo dom, ser tudo que nasce pra ser. A sombra da tristeza cobrir sonhos de ventura. Quando você quiser chorar diante da taça da amargura, a dor bater a porta, ferindo bem fundo do coração. Quando a esperança é morta e a vida amarga e usa. Olhe para trás, veja quanta dor, súplicas de paz, clamando amor. Olhos sempre em trevas, mãos mendigam pão, bocas que não falam, risos sem razão. Deixe de chorar, volte a sorrir. Você é tão feliz, volte a cantar. Faça uma prece, seja grato a Deus. Ele sempre abençoa os filhos seus. Senhor,
te agradecer pelo dia que nasceu, pelos dias que vão vir. Senhor, ouve a minha oração, ouve o meu coração a dizer obrigado, Senhor, a dizer obrigado, Senhor. Quero te agradecer pelo dia que nasceu, pelos dias que vão vir. Senhor, ouve a minha oração, ouve o meu coração a dizer obrigado, Senhor, a dizer obrigado, Senhor, a dizer obrigado, Senhor. Bom, meus amigos, sejam todos bem-vindos. Estamos nós aqui, em plena segunda-feira de carnaval, para começar mais um estudo. E hoje eu vou pedir a Glória para fazer a prece e a página de abertura. O capítulo é 54, Fariseus, do livro Vinha de Luz. Senhor Jesus, eis-nos aqui, reunidos em Teu nome, mais um dia de encontro. Permita, Senhor, que possamos estar conectados com as esferas que comandam esse trabalho, que coordenam esse trabalho, os nossos amigos espirituais, e que nós possamos, no esforço, né, de entendimento e de colaboração, a gente possa atingir o objetivo maior, que é trazer a doutrina para o nosso coração, para o nosso entendimento. Então, Senhor, fica conosco mais este dia, nos envolvendo e nos incluindo, que assim seja. Então, a lição 54, Fariseus, acautelai-vos, primeiramente, do fermento dos fariseus. Jesus, em Lucas, capítulo 12, versículo 1. Fariseu ainda é todo homem presunçoso, dogmático, exclusivo, pretenso privilegiado das forças divinas. O orgulhoso descendente dos doutores de Jerusalém ainda vive, atravessa todas as organizações humanas, respira em todos os templos terrestres. Acredita-se o herdeiro único da divina bondade. Nada aprecia senão pelo prisma do orgulho pessoal. Traça programas caprichosos e intenta torcer as próprias leis universais, submetendo-as ao ponto de vista que esposou na sua escola ou no seu argumento sectarista. Jamais comparece ante a bênção do Senhor na condição de alguém que se converteu em instrumento de seus amorosos desígnios, mas como crente orgulhoso, cheio de propósitos individualistas, declarando-se detentor de considerações especiais. Os aprendizes fiéis necessitam acautelar-se contra o levido de tais enfermos do espírito. Toda ideia opera fermentações mentais. Certamente que o mestre não determinou a morte dos fariseus, mas recomendou cautela em se tratando da influenciação deles. Exigências farisaicas constituem perigosas moléstias da alma. Urge auxiliar o doente e extinguir a enfermidade.
Todavia, não conseguiríamos a realização provocando tumultos, e sim usando a cautela na antiga recomendação de vigilância. Bom, então aqui, né, a primeira recomendação aqui, já em Lucas, né, para a cautela em relação ao fermento, né, dos fariseus, né? E ele fala que toda ideia, aqui no meio da página, né, toda ideia opera fermentações mentais, né? E em se tratando de uma figura, né, que ele destaca aqui, que são os fariseus, a gente sabe que Jesus, a todo momento, né, em toda a sua vida pública, né, ele foi confrontado, né, por esses indivíduos, né? Eles estiveram sempre no seu caminho, né? Tentando confundi-lo e tentando fazer com que ele fosse pego, né, em determinadas situações, né, mas sempre sem êxito, né? E aqui ele já vai dizendo, né, que fariseu é todo homem presunçoso, dogmático, exclusivo, pretenso privilegiado das forças divinas. E ele também nos alerta que essa figura, ela ainda vive e ainda se encontra em todas as organizações humanas e religiosas, né? E pede cautela. Então, é assim, né? Toda expressão de fanatismo, né? De querer ser o dono absoluto da verdade, até porque a gente sabe que a verdade ela nos vem sendo trazida na medida das nossas possibilidades, né, de entendimento. Então, todo aquele que quer fazer valer o seu ponto de vista e acha que qualquer outra coisa, qualquer que vá contra a sua visão, né, está errado, né? E, enfim, é, trazendo em si todo esse ranço, né, de presunção, de orgulho, né, principalmente de privilegiado, né, das forças divinas. Então, eu acho que a gente, em todo momento, a gente tem que não só se acautelar, né, com relação a identificar, não é, quando uma pessoa tem essa postura, né, farisaica de intransigência, mas também a gente também olhar os momentos em que a gente né, se apodera né, dessas situações e também age, né, de maneira farisaica, né, achando que a gente tem que impor o nosso ponto de vista, que a gente tem, né, que mostrar que nós é que estamos no lado certo né? Então, eu também achei importante ele dizer o seguinte, que né, a figura, né, desse fariseu, ele nunca aparece como alguém que se mostra em um instrumento, né, dos seus amorosos desígnios, né? Então, não é alguém que com aquela amorosidade sabe, né, colocar a vivência evangélica, né? Mas ele diz, né, como crente orgulhoso, propósitos individualistas, tem a pretensão de mostrar, né, mais a sua própria individualidade do que aquilo que ele pretende, né, colocar, né? Então, acho que isso também é um perigo, não é? Porque se defrontar com a realidade em algum momento é muito pesaroso, né? Não só, né, para essas criaturas, vamos dizer assim, que às vezes até comandam
denominações religiosas importantes, né? A gente vê aí, você, na própria internet, a gente fica horrorizado com algumas colocações, né, que são feitas, né? Mas e aí a gente vai entender, né, que Jesus não, aqui, como o Emmanuel diz, não determinou a morte, né? Mas é a cautela, né? É a gente ter olhos de ver, né? E ouvidos de ouvir. Entender, né? Quando uma postura ultrapassa o limite, né? Daquilo que o Cristo, né? Nos deixou, né? Não é em nome de uma religião que a gente vai ter que passar por cima das pessoas, não é? Usar de subterfúgios, enfim. E ele diz, auxiliar o doente e extinguir a enfermidade, né? Então ele vê essa postura como uma enfermidade, né? Como tantas outras. Mas é isso, eu acho que isso ainda mora um pouquinho, né? Ainda existe dentro de nós, mas às vezes em expressões muito mais visíveis, né? Em algumas denominações religiosas, né? Mas foi isso que eu entendi da, da página. Muito bem, eu só queria colocar a frase quando ele vai dizer, né, que os aprendizes fiéis necessitam acautelar-se contra o levedo de tais enfermos do espírito, e aí ele reforça toda a ideia opera fermentações mentais. E aí a gente às vezes não se dá conta, mas o outro faz colocações, tem posturas, e daqui a pouco nós estamos inconscientemente, por não refletir, nos deixando envolver pela fermentação de tais ideias. E ele deixa isso claro. Toda ideia opera fermentações mentais, e por isso que ele coloca como o fermento dos fariseus. E a gente, como a Glória já colocou, a gente precisa avaliar e poder filtrar. Eu acho que assim devia ser de todo estudante da doutrina espírita o discernimento. A gente não pode sair acolhendo tudo que os outros falam. E às vezes a gente percebe que, infelizmente, a muitos companheiros lhe falta essa condição de discernir, de fazer a triagem daquilo que vale a pena, do que não vale, do que é uma fermentação doentia, e a gente se deixa contaminar e minar. E ele deixa claro, como agora também já colocou, que essa característica, que eu acho que é a característica, como a Glória também já colocou, do fanatismo, da intransigência religiosa, ele diz que esse perfil ele transita em todos os templos religiosos, em todas as unidades de trabalho do bem, todos na nossa casa, na família. Há sempre, a gente vai se deparar sempre com alguém com esse perfil, aquela pessoa que acha que está sempre correta, sempre certa. E também eu acho que a Glória fez uma observação muito importante, é que como nós somos muito oscilantes às vezes mesmo não sendo fariseus, a gente pode adotar comportamento semelhante ao dos fariseus. E é aí que é o grande perigo, quando a gente não se percebe que está reproduzindo essa conduta, né? Mas alguém gostaria de falar? Tem 2 minutinhos ainda. Falar alguma coisa a respeito dessa página? Não? Então, a gente vai começar com a leitura de 50 anos depois. Depois a Sandrinha, a Rosana, me digam se podem ler também. Agora, por enquanto, quem está visível, Verônica, quer começar? Eu posso até ler, só não sei se a internet vai colaborar, porque ela deu uma travada.
E se tiver Tá muito bom. barulho, vocês me avisam, mas não tem outro lugar melhor no momento para eu ficar por causa do sinal da internet. Pode ler assim mesmo? Pode. Então, eu vou até tirar o vídeo, peraí. Neio Lúcio estava fatigado, é aí mesmo, né? Se você quiser voltar um pouquinho, eu acho, assim, a gente já comentou a importância da conversa dele com a Célia, o alcance, né, do quanto ele compreendia, né, quando ele está se despedindo, e aí a certeza, né, de que ele poderíamos voltar resgatando os nossos corações para o céu. Aí acho que pode até colocar, Verônica. Acho que é importante esse trechinho. Você quer que fale ou você quer que leia? Pode falar, se quiser, não precisa ler esse trecho aí. Ah, o trecho ele fala, né? Emmanuel coloca aqui que ele diz que, né, acredita ali que Deus, na providência divina, nos concederá novas experiências e caminhos novos. Os que hoje nos odeiam ou nos perseguem poderão ser convertidos ao bem com o nosso amor desvelado e compassivo. Eu lembro até que a Rosana comentou, né, falando assim que o entendimento dele, já naquela época, para ter esse tipo de entendimento, para ter esse tipo de raciocínio, era bem avançado, né? E de fato, realmente, para ter essa clareza, né, de entendimento, que eles percorreriam ainda muitos caminhos, muitas outras experiências, muitas outras vidas, e que poderiam, né, ali resgatar esses corações perdidos, todas aquelas pessoas que tinham que eles se sentiriam no compromisso, né, de resgatar, ele já tinha esse entendimento. Então ele pede, né, pede que auxilie ele, que Deus auxilie ele nessa nessa condição de render, de resgatar esses inimigos, que no caso ali ele estava falando especificamente da Cláudia Sabina, Lólio Úrbico, que ele, né, pediria a Deus para que pudesse ter a oportunidade de resgatá-lo. E ele, de fato, faz esse trabalho durante de todos esses anos, né? Não sei se você quer comentar mais alguma coisa, Pepita. Não, é isso mesmo, porque ele, quando depois no parágrafo antes do que você vai ler, quando ele diz assim, tendo a certeza, né, que ele não pode defender os filhos das ciladas e dos perigos do mundo, guardo as minhas esperanças afetuosas para o porvir ainda longínquo. Ele está falando de encarnações futuras, sem descrer da sabedoria que rege os trabalhos e provações da existência terrena. Eu também acredito que, além, digamos, dele ter assim uma lucidez muito grande, ele está, digamos assim, beneficiado pelos clarões de quem e as reflexões de quem se aproxima do desenlace e da penetração em outras, né, outras paragens, né? Aí Eu ele acho coloca, também que a proximidade ali, né, com o desencarne, sim, também aumentava, né, a claro, lucidez dele, né? isso, exatamente. Pode prosseguir agora. Continua, tá? Neio Lúcio estava fatigado. As palavras sábias e inspiradas saíam-lhe da garganta com dificuldade indefinível. Além disso, Alba Lucínia não lhe compreendeu as exortações carinhosas e transcendentes. Atribuiu-as intimamente às possíveis alterações mentais decorrentes do seu estado físico, mostrando-se mais forte em face das próprias amarguras, fez-se sentir ao ancião que o seu estado requeria repouso e que deveria abster-se de esforços prolongados e inadequados ao momento. O sábio Patrício percebeu a incompreensão da nora, esboçando um sorriso carinhoso e resignado. Daí a momentos, a esposa de Elvídio
confiava aos de casa as suas impressões relativamente ao estado mental do enfermo, o que, conforme esclarecera Márcia, não era surpresa, desde que o generoso velhinho manifestara suas simpatias pelas doutrinas cristãs. Somente Célia compreendeu a situação, correndo a consolá-lo. Com a sua ternura imensa, abraçou seu avô, enquanto ele lhe advertiu: Sei porque assim me beijas e abraças. É pena que todos os nossos não possam compreender os princípios que nos esclarecem e consolam o coração. Aos outros não deverei falar com a franqueza com que permutamos nossos pensamentos. A ti, portanto, cumpre-me confessar que meu corpo está vivendo as derradeiras horas. Daqui a pouco terei partido para o mundo da verdade, onde cessam todos os convencionalismos humanos. Em vez de confiar-te a teus pais, confia aos Confio, meus filhos ao teu confio os meus coração. filhos. Isso, confio os meus filhos ao teu coração. Sinto que Elvídio e Lucínia experimentam muitas desditas no ambiente de Roma, do qual há muito se desabituaram. Sacrifica-te por eles, filhinha. Se sobrevierem situações difíceis, ama-os ainda mais. Tu, que me levastes ao Evangelho, deverás recordar que Jesus afirmava-se como remédio dos enfermos e pecadores. Sua palavra misericordiosa não vinha para os sãos, mas para os doentes, e as mãos para salvar as ovelhas tresmalhadas do seu aprisco divino. Não temas a renúncia ou o sacrifício de todos os bens do mundo. A dor é o preço sagrado de nossa redenção. Se Deus apiedar-se de minha indigência espiritual, virei do mistério do túmulo para te fortalecer com meu amor, se tanto for preciso. Bom, parar aqui, né? Faltam duas linhas para terminar o Duas linhas? parágrafo. Ah, tá. Enquanto a neta lhe ouvia a palavra, altamente emocionada, mas serena em sua fé, o venerando patrício continuava depois de longa pausa. Pronto, pode parar. Então, aí, aqui ele vem contando, né, que ele estava tecendo esses comentários lá com a Nora, mas ele percebia que a Nora não captava, não tinha essa consciência. A Nora achava que ele estava tendo aqueles momentos de Desvairando. é, aqueles momentos já próximo à morte que fazia ele perder um pouco o raciocínio, a consciência. Ela, por sua vez, no decorrer da conversa, se sentiu mais forte, conseguiu recobrar um pouco de ânimo, mas achava que o sogro não estava muito bem mentalmente, né? E Márcia também, que era filha, achava isso, e segundo ela, desde que o velhinho manifestara suas simpatias pelas doutrinas cristãs, isso vinha acontecendo, porque eles não tinham ainda o alcance, não conseguiam compreender tudo que Né e o Lúcio já conseguia entender do Evangelho. Então, por certo, eles achavam que ele não estava com um raciocínio muito bem. E aí, Célia entende a situação, vai lá conversar com ele, né? Se emociona, beija, tenta acalentá-lo, porque ele se sente, né, um pouco triste porque ele falava e as pessoas achavam que ele estava um pouco delirante. Mas ele também entende, por seu lado, a incapacidade das pessoas, sabe que com ela ele podia ser aberto, com ela ele podia fazer todos os tipos de comentários, mas com os demais eles não teriam o mesmo alcance que Célia. Então, nesse momento, parece que ele antevê, né, o, o futuro dos filhos, todas as provações que os filhos iriam passar, e pede a Célia, porque ele entendia que ela tinha essa capacidade de compreensão, já tinha essa madureza
moral e emocional para que, caso sobrevenha alguma coisa, algum infortúnio, que ela pudesse renunciar, né, a qualquer tipo de situação em favor deles. E aí, é, ela entende, ele fala, né, de acordo com o evangelho e tal, que Jesus teria ensinado essa virtude, né, como a mais importante. Fala aí que eu vou desligar, que tá um barulho aqui, né, senão vocês vão... Bom, eu acho que é isso mesmo que a Verônica falou, né? O que a gente percebe aqui, a gente percebe o cuidado de Célia para consolar o avô, que sabe que ele não foi compreendido e sabe que, digamos assim, ele pode estar se sentindo só dentro da incompreensão dos corações próximos. E eu acho assim que realmente essa capacidade de vislumbrar o que vem, esse entendimento dele vislumbrar o futuro e também pedindo permissão, sabendo que há um poder maior para a possibilidade de vir, de alguma maneira, acalentar a neta, se for possível. Eu acho que isso é muito, muito importante. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Sandrinha, Rosana, que estão no escuro, o pessoal aí que também está no claro. Solange, alguém quer falar alguma coisa? Não? Fala, Glorinha, o que você quer falar? Nada? Então, Sandrinha, você pode ler ou você só está como ouvinte? A Sandra já escreveu que não pode, que só pode ouvir. Ah, tá ótimo. Então tá. E você quer ler, Rosana? Posso ler, estou com um problema aqui no vídeo, toda vez é isso. Eu tenho que ficar aqui testando, mas hoje eu não estou conseguindo, não. Então, vou ler, tá? Tá. Bom, aí ele continuou, né? Desde ontem sinto que vou penetrando em uma vida nova e diferente. Ouço vozes que me chamam ao longe, e seres luminosos e imperceptíveis para os outros me cercam o leito, desolados. Presinto que o corpo não tardará a cair na agonia. Mas antes disso, quero dizer-te que estarás sempre no coração do avozinho, seja onde e como for. Sua palavra tornava-se morosa e arquejante. A jovem, porém, compreendendo a situação do querido enfermo, amparou-lhe a cabeça alva de neve com mais cuidado e maior ternura. Célia murmurou com dificuldade: todos os meus desejos referentes à vida material estão expressos em carta a Elvídio. No cofre de minhas lembranças, minha consciência de pecador está em preces, e sei que Jesus não desprezará minhas súplicas, mas desejaria recitasses a oração do Senhor nesta hora extrema. Seus lábios moviam-se ainda como se a queda súbita das energias impedisse a elocução, mas a neta, alma temperada na fé ardente, nas grandes emoções das angústias terrestres, compreendeu o olhar calmo e profundo do agonizante e começou a murmurar, retendo as próprias lágrimas. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Tranquilamente terminou, como se as suas palavras houvessem alcançado o paraíso. O ancião fixou nela o olhar carinhoso, como se, no silêncio da hora extrema, houvesse concentrado na sua afeição os derradeiros pensamentos. Cheia de cuidados, Célia ajeitou-lhe os travesseiros depois de um beijo molhado de pranto, dirigindo-se em seguida ao interior, onde cientificou sua mãe do que ocorria. Néio Lúcio havia caído em abatimento profundo. A dispneia implacável interceptara-lhe de todo a palavra, e ele entrou em agonia lenta que devia durar mais de 70 horas. De nada valeram os recursos médicos do tempo com as suas fricções e beberagens. O moribundo perdia o tônus vital.
aos poucos, em meio das mais dolorosas aflições. As lágrimas de Márcia e Publícia misturaram-se às de Alba Lucínia e filha, ante os rudes padecimentos do velhinho adorado. Um servo foi expedido a toda pressa para Capua, requisitando a presença de Caio Fabrícios e sua mulher, que poderiam talvez chegar a Roma para as derradeiras homenagens. Na manhã do terceiro dia de agonia dolorosa, como só ia acontecer com as pessoas de idade avançada, Célia percebeu que o avô estava nas derradeiras impressões da existência terrestre. A respiração era quase imperceptível. Um frio intenso começava a invadir-lhe os pés e as mãos. Todos os familiares compreenderam que chegara o instante supremo. Márcia, nas suas expressões de amargura resignada, sentou-se junto do venerando genitor, aconchegando-lhe a cabeça entre os joelhos, carinhosa, enquanto Célia lhe segurou as mãos frias e enrugadas, com a alma em prece fervorosa, suplicando a Jesus recebesse o avô na luz de sua misericórdia. A jovem cristã, no êxtase da sua fé, sentiu que a câmara espaçosa se enchia de claridades estranhas e indefiníveis. Figurou-se-lhe divisar seres luminosos, aéreos, a cruzarem a alcova em todas as direções. Por vezes chegava a lhes fixar os traços fisionômicos, embora não os identificasse, surpreendendo-se com a visão de túnicas alvinitentes, semelhantes a largos péplos de neve translúcida. Quer dar uma paradinha, Rosana? Uhum. Para, porque senão a gente fica É, querendo prosseguir. é. Bom, aí logo no início do que eu li, está mostrando o que a gente já viu, né, na maioria das vezes, quando as pessoas já estão quase, né, no finalzinho mesmo, nas últimas horas, os últimos dias, que elas começam a ver as pessoas do lado de lá, né, os espíritos. E ele já estava vendo e ouvindo, e até, pelo que parece, né, eram seres mais evoluídos, luminosos, e, e ele já estava percebendo que já estava chegando o fim dele, né? Tanto que ele não conseguia mais falar direito e pediu a. Bom, primeiro ele avisou que tinha eu acho como se fosse um testamento, né? No cofre, e é, eu acho que além do testamento, né, tem algumas confissões ali, pelo que parece, né? Ele fala minhas lembranças e consciência de pecador, e ele pede a ela para orar o Pai Nosso, né? E depois disso, ele não consegue mais falar, né? Já está bem fraco. E impressionante é que fala aqui, né, que foram 70 horas ainda, né, depois que ele já não podia falar mais. E eu fiquei pensando aqui como é que era naquela época, né, com o pouco conhecimento da medicina e poucos recursos para avaliar, né, a situação física dele, né, poucos aparelhos ou nenhum. Então, eles nem podiam saber exatamente se ele estava sentindo dor, se ele estava com, sei lá, com febre, não sei, mas o que poderiam fazer para diminuir, né, o sofrimento dele. Então, foram 70 horas ali de realmente de sofrimento. A gente não sabe se ele estava com dor, com frio, com calor, né, o que que ele estava sentindo ali, mas que ele estava com falta de ar, né, deu para perceber aqui. E com frio também, porque parece, né, que a circulação foi ficando mais fraca e as mãos estavam frias, os pés frios, e as pessoas ao redor ali sofrendo junto com ele, né? E no finalzinho, nas últimas horas, a Célia conseguiu, né, ver os seres, né, do mundo espiritual que estavam ali já se preparando
para o desenlace, né? Agora vocês podem continuar aí os comentários. E o que a gente para pensar, né, Rosana, é que ele, né, e o Lúcio, com toda a capacidade reflexiva dele, com todo esse entendimento, com todo esse tempo que ele dedicava à reflexão, à meditação, ao repensar de todo esse fluxo, né, da vida e das suas leis e das suas e com Cristo. Então, mesmo com todo esse preparo e com toda essa capacidade, consciência de que estava partindo, mas que a vida prosseguia, ele precisou ainda dessas 70 horas para o processo de desenlace efetivo. O que me surpreende é isso. Agora, imagina, eu acho que ali, não sei se a dor, porque ele estava sendo muito assistido, mas é claro que tem o processo também do sofrimento, da dispneia, enfim, do que é colocado aqui, mas aí a gente fica pensando se ele precisou dessas 70 horas de um sofrimento maior para um desprendimento, quer dizer, desse esforço do desprendimento, com toda a assistência que a gente está vendo que ele está tendo, imagina a gente, às vezes, não tão preparado, não com a alma tão leve, né? Porque eu acho que ele era uma alma leve, uma consciência que estava, digamos assim, em paz com ele mesmo. E lá ele vai falar, quando você falou, todos os meus desejos referentes à vida material estão expressos em carta a Elvídio. O vínculo grande do Neio Lúcio sempre foi com esse filho, com Elvídio. Sempre. Ele sempre teve vários filhos, na reencarnação última, ele teve vários filhos, mas o vínculo com o Elvídio é algo assim impressionante. Aquilo que a gente fala assim daquelas almas gêmeas que não precisam ser marido e mulher, mas que não precisam ter a mesma compreensão e entendimento, mas que há um vínculo muito mais profundo. Aí ele diz assim: no cofre de minhas lembranças. Então, ali ele deve ter um local que ele tem várias coisas guardadas, lembranças. Aí depois ele dá um ponto parágrafo aqui, parágrafo que diz assim, na mesma linha: minha consciência de pecador está em prece. Minha consciência de pecador está em prece. Ele se reconhece como pecador e sei que Jesus não desprezará minhas súplicas. Então, ele tem a certeza da assistência de Jesus, né, no caso, né, dos espíritos que o representam, e pede a ela a oração. E aí a oração, a gente vê que a oração é só aquela parte inicial do Pai Nosso. Eu não sei se a segunda parte foi acrescida depois pela igreja, né? Porque eu acho que Jesus, quando fala, ele fala apenas do Pai Nosso dessa primeira parte, não o pão nosso de cada dia nos dai hoje, assim, não sei. E aí a gente vai ver a percepção visual de Célia, ou seja, claro que um espírito sublime como ela, é natural que tenha uma sensibilidade para a percepção, digamos assim, de outros seres, de outras. Então, ela começa a ter ali uma ampliação da sua visão espiritual, né? Que é importante, vai vir agora. Mas alguém quer falar mais alguma coisa? Não? Ninguém quer falar mais nada? Vocês estão me ouvindo? Estamos sim, Sandra, estamos. Tá muito difícil aqui, eu estou no celular, internet muito difícil, hora falha. Continuam me ouvindo, né? Claro, sim, O que eu percebo aqui também, não sei se vocês concordam, é que essas 70 horas de suplício até, né, para essa desencarnação se efetuar,
tem muito também como um modelo, como exemplo para nós que ficamos encarnados ainda, né? Lembrei, assim, enquanto Rosana lia, daquele tempo que o doutor Bezerra ficou na carne, que Sim, ao final só mexia os olhinhos azuis. E as pessoas indo lá, até no filme é muito bem descrito isso, né? Sentando, olhando para ele, orando e também falando dos seus problemas, e ele só mexia os olhinhos ao final. E ali estava um espírito de escola, né? O exemplo para nós de amor, de renúncia. Então, eu acredito que nesse caso, que a gente daqui a pouco vai ver mais adiante, ele é colocado, né, em Lúcio, como um sim, justo, né? sim, sim. Então, acredito que esses momentos necessários, a gente não sabe de um pretérito, né, desse espírito, mas, sobretudo, também fica um exemplo de abnegação até, né, se curvando diante da volta ao plano espiritual, de acordo com as necessidades que a gente desconhece, mas também servindo de um grande exemplo para a gente, né? E o doutor Bezerra ficou muitos dias, acho que 40 dias, alguma coisa assim. Eu me lembro do seu Arthur falando, né, Sandra? Um pouco mais, né? Ele ficou um pouco mais. E tanto é que as pessoas iam e vinham naquele quarto, né? A ficar com ele, a orar por ele. E ele foi perdendo mesmo a condição, né? E a gente percebe que as lágrimas, tem um dos alguns biógrafos, que eu não lembro qual, conta que só uma lágrima descia daqueles olhinhos, né? E as pessoas orando ali. E, realmente a gente não sabe, cada reencarnação é única, não é? E cada desencarnação é única, porque nós somos únicos e precisamos dessas experiências, né? Verdade, verdade. Bem colocado, Sandrinha. Bom, quem quer continuar a leitura? Solange quer ler? Eu leio, você comenta, tá bom? Não, é tranquilo esse pedaço, faz. Todavia, entre aqueles seres radiosos, entreviu alguém que lhe era conhecido. Era Nestório, que a confortava com um afetuoso sorriso. Compreendeu então que os bem-amados que nos precedem no túmulo vêm dar as boas-vindas aos que atingiram o último dia na terra. Naquele minuto luminoso, seu coração enchia-se de carinhoso júbilo e de radiosas esperanças. Desejou falar ao vulto de Nestório, perguntando-lhe por Ciro, mas absteve-se de pronunciar qualquer palavra, receosa de que a sua abençoada visão se desfizesse. Contudo, como se os pensamentos mais íntimos fossem ouvidos pelo amigo desencarnado, percebeu que o ex-escravo lhe falava, ouvindo a sua voz, estranhamente como se o fenômeno obedecesse a um novo meio de audição intracerebral. Filha, parecia-lhe dizer o espírito de Nestório afetuosamente, Ciro já veio, e vê-lo-ás breve. Acalma o coração e guarda a tua fé sem desdenhar o sacrifício. Adeus, junto de alguns amigos desvelados a que viemos buscar o coração de um justo. Com os olhos marejados de pranto, a filha de Elvídio notou que Nestório abraçava-se ao moribundo, enquanto uma força invencível a arrancava do êxtase, fazendo-a voltar à vida comum. Como se houvera chegado de outro plano, ouviu que Márcia e sua mãe pranteavam e certificou-se de que o moribundo deixara escapar o último suspiro. Neio Lúcio, com a consciência edificada nos largos padecimentos de uma longa vida, partira ao amanhecer, quando o maravilhoso sol romano começava a dourar as eminiscências do Aventino com os primeiros beijos da aurora. Então, um luto pesado se abateu sobre o palácio que por tantos anos havia servido de ninho a seus grandes sentimentos.
Durante 8 dias, seus despojos foram expostos à visitação pública, na qual se confundiam nobres e plebeus, por lhes trazerem todos um pensamento agradecido. A notícia do infausto acontecimento foi mandada a Elvídio pelo correio do próprio imperador, enquanto Caio e a esposa chegavam da Campânia, a fim de assistir às derradeiras homenagens ao morto ilustre e querido. Neio e Lúcio não tiveram o conforto da presença de Elvídio, mas Cornélio fez questão de tomar todas as providências para que não lhe faltassem as honras de Estado. Assim, o venerando Patrício, justamente conhecido e estimado por suas virtudes morais e cívicas, antes de baixar ao túmulo, recebeu as homenagens da cidade em peso. Para aqui, né? Esse pedaço aqui foi muito bom para ela, né? Que eles falam aqui que ela foi uma parte que ela recebeu mesmo, aquela esperança de que o espírito sobrevive, né? Porque ela conseguiu, como você falou, via esses espíritos, e ela conseguiu ver Nestório, né? E ela tem vontade de perguntar por Ciro, mas ela sabe que ela fica com medo de acabar perdendo, né, aquela visão, aquele momento maravilhoso que ela estava tendo ali. Ela não pergunta, mas ele fala que Ciro já voltou, né, que era para ela aguardar que ele já tinha voltado. E o resto está falando, né, sobre né, o carinho que Neio Lúcio recebeu, né, depois de sua morte, né, o Elvídio não pôde comparecer, mas as homenagens, porque ele era um homem, né, que fala aqui com uma moral, né, boa, tanto cívica quanto moral. Vou deixar você falar aí, porque você vai tocar aí nesses pontos mais sensíveis. Não, eu acho que o emocionante desse trecho, quer dizer, quando ela vê o Nestório, aí a gente fica imaginando. O Nestório viu o Neio Lúcio praticamente na prisão. Eles não tiveram um contato mais estreito, não tiveram esse contato. Mas ele vai visitá-lo à prisão. E existe, claro, que há um vínculo muito grande com Célia, é como se Célia fosse aquele sol que vai congregando aquele monte de espíritos satélites em volta, mas a gente não sabe se há outros laços mais profundos, mas de qualquer maneira existe a gratidão que ele vem buscar junto com outros espíritos quando ele diz assim: acalma teu coração, guarda tua fé, sem desenhar o sacrifício, avisando que o Ciro já veio, que em breve ela irá encontrá-lo. E quando ele diz que viemos aqui, junto com alguns amigos desvelados, buscar o coração de um justo, gente, não é para qualquer um. Você desencarnar na condição de um espírito justo é de alguém que cumpriu o seu dever, né? Porque se a pessoa não cumpriu o dever, não é justo. Mas se ele teve uma vida, né, de justo, é porque ele aproveitou as oportunidades para fazer aquilo que estava ao seu alcance melhor. E aí a gente vê que Cornélio, né, o sogro, né, o Elvídio, que tinha vínculos lá com a prefeitura, né, estava ali naquele poder, dá toda a pompa e circunstância à situação. Mas a advertência de Nestório para ela, dizendo que, olha, ele já veio, em breve você vai encontrá-lo, né? Você vai ver o Ciro, e aí ele vai dizer ainda, né? Acalma o coração e guarda a tua fé sem desdenhar o sacrifício. Então, havia já a previsão de todo o drama que a Célia iria passar. E veja bem, aí a gente diz assim, não, mas a pessoa podia não fazer.
A gente vai ver a artimanha terrível da Cláudia, da Atéria, a gente vai ver tudo isso, mas a espiritualidade, lá atrás, sabia que seria assim. Sabia porque você vê, esse espírito virá para a Célia por uma vida curta, a gente vai ver, mas aquela coisa de a gente que não existe fatalidade, não, mas existem programações que estão, digamos assim, mais ou menos dentro dos conformes. É a mesma coisa como a traição de Judas com relação a Jesus. Foi colocado um espírito que trazia no seu perfil as características desse entendimento da busca do poder político para poder se implantar, etc. e tal. Então, a gente sabe que a espiritualidade, nos seus planejamentos, ela conhece os meandros da nossa natureza. Conhece o que nós não conhecemos. A gente, quando vai ver no livro Nos Domínios da Mediunidade, do André Luiz, do Periscópio, que é colocado e que ele permite ver as potencialidades, as características do medianeiro em maior profundidade, mas que ele diz que os espíritos mais elevados não precisariam daquele equipamento. Então, a gente sabe que os planos maiores sabem de antemão, mas sabem de antemão do nosso sucesso ou insucesso. Por incrível que... Mas aí eu vou deixar para vocês falarem, se alguém quiser fazer um comentário. Sandrinha, você pode falar que a gente conseguiu te ouvir. Ninguém quer Eu falar fico nada? pensando também aqui, gente, eu fico pensando nesse justo, né? Neio Lúcio, um justo. Quando aqui, durante 8 dias, ele foi velado, né? Foi exposto à visitação de todo o público, confundiam-se nobres e plebeus, por lhe trazerem todos um pensamento agradecido. Não é pouca coisa, né, gente? Não é. Já aquela época, esse espírito já trazia essa experiência luminosa, né, em relação até o que a gente pode ver no mundo de hoje. Um homem de poder, não é, dentro de reencarna numa situação de poder naquela sociedade, e ao mesmo tempo com essa bondade, e se amplia todo esse manancial de amor dele quando ele conhece o cristianismo através de Célia, não é? Aí ele se entrega a essa meditação e essa busca de ver a vida de uma forma como Jesus passou a nos mostrar. Então, ele volta ao plano espiritual, sem dúvida, com muitos créditos, e ele volta para justamente também alavancar esses outros espíritos amados, né? Envolvidos, como você disse, Pepita, sabe Deus em quantas encarnações unidos, né? E se fortalecendo uns nos outros, e ele sendo também essa luz, não é? Célia, sem dúvida, aquela estrela maior, mas ele, sem dúvida, é essa luz que vai iluminar esses caminhos, né, desses espíritos. Nesse livro, Sementeira de Luz, das mensagens do Neio Lúcio, tem uma fala lá que ele diz que Célia afirma que ela vem trabalhando pelo resgate dessa grande família espiritual há 5.000 anos. 5.000 anos. A gente quer consertar os filhos da gente para ontem, num passo de mágica. Se puder, gente, ela vem trabalhando para esse resgate há 5.000 anos. Olha, gente, não é brincadeira. E aí, a gente, quando fala assim da gratidão do Nestório com o Neio Lúcio, aí em alguns momentos eu me perguntava que nós sabemos, por exemplo, da grandeza de um Chico Xavier. A grandeza é algo assim, muito coisa. E nos cultos, eles faziam o culto
durante anos na casa do Rômulo Joviano, e Emmanuel supervisionava esse culto, não é qualquer culto, é um culto supervisionado por Emmanuel, em que Neio Lúcio, quase que religiosamente, em todos os cultos, ele dava uma mensagem. Ele tinha pouco tempo de desencarnado e ele dava as mensagens tentando estimular esse filho, que sempre foi assim, a grande, né, o grande amor desse espírito, esse filho, para direcioná-lo assim, para o crescimento espiritual, para a paciência, para a tolerância. Ele não era, com todas as virtudes lá que a gente vê lá do Elvídio, de tudo, mas ele continua, 2000 anos depois, um ser impulsivo, um ser com certas... A esposa, que é calma, tem alguns relatos lá da história que diz assim, Chico trabalhava com o doutor Rômulo, ele ajudou muito a gente. Porque quando o doutor Rômulo ficava bravo, que ele queria acabar com tudo, né? O Chico ia lá, conversava mansamente, etc. e tal. Então, a gente vê a dificuldade. E aí você vê que esse pai, ele, para chamar a atenção desse filho, a cuidado para tentar chamar a atenção. Primeiro, ele coloca aquele monte de lados positivos, tenta assim mostrar o que ele tem de bom, olha isso, aquilo, para depois dizer, olha, mas você podia reduzir o tabaco, você poderia fazer isso, você podia, mas ele sempre incentivando. Então a gente vê que a gente percebe a dificuldade desse espírito para adquirir a mansidão, para adquirir assim aquele equilíbrio. E aí isso me faz pensar exatamente como é amorosa a nossa caminhada, como é amorosa. E aí eu sei que vocês vão dizer assim, pô, a Pepita vive falando desse Sementeira de Luz e dessas mensagens do Neio Lins, que são pessoais. Mas, gente, eu aprendi muita coisa ali, muita coisa que eu digo assim, vendo exatamente esse cuidado desse pai com esse filho ao longo de tantos e tantos séculos, milênios, né? A permanência das características que não se diluem num piscar de olhos, que levam milênios para serem lapidadas. Eu não esqueço que o Hermínio Miranda, ele diz o seguinte, quando a gente abraça de verdade o cristianismo, quando nós resolvemos começar a nossa lapidação, no mínimo para endireitar o passo, 2000 anos, no mínimo. E aí a gente vê que aqui o pessoal está levando muito mais, mas no mínimo 2000 anos. Então, eu às vezes fico parando para falar, para pensar assim, nas nossas conversas, que são singelas, não tem nada de importante, mas eu fico, às vezes, imaginando a importância que elas têm para o nosso ser. É como se fosse um gotejar, aquele gotejar que vai abrindo caminho, sabe, na pedra dura do nosso espírito ali endurecido. E aí é aquele gotejar que às vezes a gente não consegue se dar conta, mas que lá na frente vai perceber que, caramba, criou-se uma fresta aqui nessa rocha. Há uma fresta que a gente não percebeu como aconteceu, mas que está em construção. Bom, acho que eu estou aqui divagando. Alguém quer falar mais alguma coisa? Senão a gente vai ler mais um pouco. Quem quer ler um pouquinho? Ana, você quer ler? Senão eu peço a Glorinha para ler mais um pouco. Babi nunca quer. Pede a Glorinha para ler. Tá, Glorinha. Quer ler mais um pouquinho, Glorinha? Leio, Pepita. Então, capítulo 2, calúnia e sacrifício.
Euvídio Lúcio encontrava-se entre a Tessália e a Beócia, quando lhe chegou a notícia do falecimento do pai. Inútil cogitar de uma visita a Roma com o fim de confortar o coração desolado dos seus, não somente porque muitos dias já se haviam passado, como também devido aos seus labores intensos no cargo a ele confiado pelos caprichos do imperador. Entre os mármores e preciosidades da antiga Fócida, em cujas ruínas era obrigado a utilizar os seus talentos na escolha de material aproveitável às obras de Tibur, sentiu no coração um vácuo imenso. O genitor era para ele um amparo e um símbolo. Aquela morte deixava-lhe na alma uma saudade imorredora. Longos meses de separação do ambiente doméstico decorriam pesadamente. Debalde atirava-se ao trabalho para fugir ao desalento que assiduamente lhe invadia o coração. Embora a comitiva imperial permanecesse em Atenas, junto de Adriano, ele nunca estava livre das convenções sociais e políticas no ambiente de suas atividades diuturnas. Sobretudo, Cláudia Sabina nunca o abandonava na faina do esforço comum, cooperando na sua tarefa com decisão e com êxito, reconquistando-lhe a simpatia e a amizade de outros tempos. Euvídio Lúcio, porém, se lhe admirava a capacidade de trabalho, não poderia transigir no tocante aos sagrados deveres conjugais, guardando a imagem da esposa no santuário de suas lembranças mais queridas, com lealdade e veneração. Recebia as suas cartas afetuosas e confiantes como um estímulo indispensável aos seus feitos e acariciava a esperança de regressar a Roma em breve tempo, como alguém que aguardasse ansioso o dia de paz e liberdade. Desde muito, porém, o generoso Patrício trazia o íntimo pleno de preocupações e de sombras. A esposa de Lólio Úrbito, modificando os processos de sedução, apresentava-se agora a seus olhos como amiga devotada e fiel, irmã dos seus ideais e de suas preocupações. No fundo, a antiga plebeia conservava a paixão desvairada de sempre, acompanhada dos mesmos propósitos de vingança para com Alba Lucínia, considerada por ela como usurpadora da sua ventura. Para Pepita. Eu acho que pode ir mais um pouquinho, Glorinha. O tribuno, entretanto, observando as dedicações reiteradas e aparentemente sinceras, começou a acreditar no seu desinteresse, verificando a confortadora transformação dos sentimentos, transformação que era fruto apenas da sua profunda capacidade para o artificialismo. Cláudia Sabina, contudo, continuava a querê-lo desvairadamente. O constante adiamento de suas esperanças represava-lhe a paixão com mais violência. No íntimo, experimentava os padecimentos de uma leoa ferida, mas a verdade é que, a cada investida do seu afeto, Euvídio lhe fazia perceber o caráter sagrado das obrigações matrimoniais de ambos, indiferente ao seu olhar ansioso e às suas aspirações inconfessáveis. A mulher de Lólio Úrbito desejava ser amada assim, com tanta fidelidade e devotamento, mas os sentimentos grosseiros do coração não lhe deixavam perceber as vibrações mais nobres do espírito. Sabia tão somente que amava Euvídio Lúcio com todos os impulsos do seu temperamento lascivo. Para realizar os seus propósitos inconfessáveis, não recuaria. Odiava Alba Lucínia e não trepidaria em lhe impor a vingança mais cruel, desde que conseguisse voltar às delícias do antigo amor, feito de exclusividade e violência. Vamos parar aí, Glória. Então, aqui, já no início do capítulo,
a gente vai ver que a perda, né, do pai foi um baque, né, por Ovídio. E a gente fica imaginando, né, nos dias de hoje, ele se apressaria, tomaria um avião, pediria permissão para pegar um avião e voltar. Mas ele é distante, até a notícia chegar, já tinham passado alguns dias, né? E ele não tinha condição de voltar para se despedir do pai, né? Então a gente vê como é duro às vezes ele por obrigações de Estado, pela sua fidelidade ao imperador, né, se ausentou da família, ficou longe, não acompanhou o desencarne do pai. Eu acho que isso causou nele, porque aqui diz que seria uma saudade imorredora, né, que ficou no coração dele. Então, eu acho que é isso mesmo, acho que dói um pouco mais, né? Porque quando você tá junto ali, dá um conforto, né? Um consolo você conseguir se despedir, né? Mas no caso dele, ele, né? E aqui diz, o genitor era para ele um amparo e um símbolo, né? Então, imagina ainda toda essa, né, esse valor, né, que o pai tinha na vida dele, né? Então, mas ele tem que ficar, esperar o momento, né, de voltar e aqui atirava-se ao trabalho para fugir ao desalento, né? Então a gente vê que é uma pessoa altamente responsável, né, pelos seus compromissos, né? E, e, e aí nesse momento a Cláudia, né, muito espertamente, ela começa dissimuladamente, né, a adotar outra tática, né? Eu acho que eu entendo aqui, né, que em vez de ela ser direta e insistir, né, ela passa a fazer o jogo, né, daquela que é companheira, que é amiga, né, que, que é o bem dele, coisa e tal, né, tentando conquistar a confiança dele, mas ele ainda assim ele sabe que no fundo ele precisava ser, né? Porque aqui tem um momento que Emmanuel diz que ele começou a acreditar no desinteresse dela, né? Mas por outro lado, ele mantinha-se, ele sempre demonstrava a ela que eles deviam respeito, né, não só ele, a esposa, mas ela ao marido também, né? Deviam respeito aos seus companheiros, né? Mas ela vai tramar, né? Ela vai continuar tramando, né? É, aqui ele vai descrevê-la, né, como uma leoa ferida, né, como alguém que cada vez mais vai ficando, né, com mais ansiosa, né, pela conquista, por usar de todos os artifícios que ela pudesse, né, para usar para conquistá-lo, né, reconquistá-lo, né, mas é isso, né? Eu acho que aqui ele só vai reforçar o caráter dela, né? Esse caráter, né, dissimulado, né, de enredar, né, situações, saber, né, manipular né, as situações para conseguir os seus propósitos, né? E, e aí eu acho que é isso. Mas ele se mantém, né, fiel né, aos seus laços, né, de afeto, à esposa. E é isso. Podem Bom, falar. como nós não temos muito tempo, só temos agora 7 minutinhos, depois, se for o caso, a gente volta a falar desse perfil da Cláudia, dos espíritos em que o ódio é mais profundo, é uma alma doente, ela não consegue ver os benefícios. Mas aí, na semana que vem, a gente fala um pouquinho desse perfil da Cláudia, da enfermidade da alma, né? Porque ela, digamos assim, ela quer tanto, está tão escrava de uma paixão que ela não medirá consequências para alcançar os fins que ela almeja.
e o ódio que ela vai nutrir. Então, ela quer a relação que o vídeo tem com a Alba Lucínia. Ela quer essa dedicação, ela quer esse amor, mas ela não oferece essas condições para possuir esse sentimento. Mas aí a gente, semana que vem, se for o caso, a gente dá uma repassada nisso. Glorinha, uma canção não muito longa, para a gente fazer a prece. Ele veio, pão da vida, luz do mundo, de profundo e solene tinha voz. Ele veio, mãos vazias, desarrumadas, nem escudos, nem espadas, só amor por todos nós. Toda noite sem estrelas, ele ilumina, e as nuvens mais escuras ele desfaz. Ele veio e agitou a nossa alma e tirou a nossa calma, mas nos trouxe a sua paz, mas nos trouxe a sua paz. Então, nesse momento, nós agradecemos, Senhor, pelas bênçãos desse encontro, pela oportunidade de estarmos reunidos a corações amigos. E te pedimos, Mestre, que possas abençoar a cada lar aqui congregado. Pedimos ainda por todos aqueles que hoje não puderam estar conosco, mas que aonde estejam, sejam envolvidos pela tua luz, pelo teu amor, pelas vibrações amorosas que envolvem a todos nós. Pedimos ainda, Mestre querido, que essas vibrações possam espraiar-se por toda a coletividade deste país, para que haja entendimento e compreensão, para que haja menos loucura e mais ponderação. Ampara, Mestre amado, a todos os lares, a todos aqueles que, de alguma maneira, trabalham pela edificação de valores morais. Ajuda-nos, Senhor, a caminhar contigo e que o teu amor possa estar conosco, sinalizando-nos o caminho. Não nos deixe, Senhor, sozinhos nunca. Que assim seja.